Olá, eu sou a Aline da equipe de Estudos Ambientais do Instituto Guaicuí. Hoje eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da qualidade da água de um rio. Vamos juntos? Bom, com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, surgiram muitas dúvidas sobre a qualidade da água do Rio Paraopeba e das represas de Retiro Baixo e Três Marias. Para tentar responder essas dúvidas, nós precisamos comparar o rio como era antes e após o rompimento. O IGAM, que é o órgão responsável pelo monitoramento das águas do estado de Minas Gerais, já monitorava as águas do Rio Paraopeba antes mesmo do rompimento. Segundo o IGAM, já havia algumas alterações na qualidade da água, como a presença de metais um pouco acima do limite permitido pela legislação. Apesar disso, antes do rompimento, era permitido utilizar a água do Rio Paraopeba e das represas para nadar, pescar e usar a água para matar a sede dos animais. Após o rompimento da barragem, essas alterações aumentaram e se tornaram muito mais frequentes. Então, desde o rompimento, os órgãos estaduais passaram a não recomendar a utilização das águas do Rio Paraopeba para nenhuma finalidade. Essa recomendação é referente ao trecho do rio que vai de Brumadinho até a barragem de Retiro Baixo. Abaixo da barragem de Retiro Baixo, as regras de uso continuam as mesmas de antes do rompimento, ou seja, não há nenhuma restrição de uso até o momento. Mas lembrando que a água de Três Marias precisa de tratamento para usos domésticos. Bom, mesmo tendo entendido isso, nós sabemos que o rio é dinâmico e as suas características mudam ao longo do tempo e do seu percurso. Por exemplo, as características da água de um rio podem variar quando chove ou no período da seca, antes ou depois de um ponto de lançamento de esgoto de uma cidade, ou mesmo pela movimentação dos rejeitos liberados com o rompimento. Por tudo isso, é importante que o rio e as represas sejam monitorados constantemente ao longo do tempo. E justamente por isso, o Instituto Guaicuí começou em dezembro de 2020 a coletar e analisar as águas do Rio Paraopeba em Curvelo e Pompéu e em toda a represa de Três Marias. O nosso objetivo é entender como está a qualidade da água durante esse período e informar as pessoas atingidas a real situação dela, garantindo que as comunidades tenham acesso aos resultados das análises ambientais de forma independente. Com esses resultados, é possível informar aos órgãos competentes sobre as alterações na qualidade da água que possam surgir. Entendido isso, que o rio é um sistema bem dinâmico e que muda ao longo do tempo, nós vamos mostrar para vocês um panorama geral das principais alterações identificadas na água em relação aos limites estabelecidos pela legislação, para todos aqueles usos previstos. Lembra? Nadar, pescar, irrigar. A legislação coloca valores limite para cada um dos vários parâmetros analisados, como a presença de metais, de bactérias. Dessa forma, o Guaicuí comparou os resultados das nossas análises com esses limites estabelecidos pela legislação. Nas regiões assessoradas pelo Guaicuí, nós observamos que, principalmente durante as chuvas, as concentrações dos metais na água, como o alumínio, ferro e manganês, ficaram acima dos limites estabelecidos pela legislação. Já na época da seca, as concentrações desses metais caíram, mas as concentrações das bactérias na água ficaram acima dos limites. Isso pode acontecer porque durante o período da seca, que o fluxo da água é menor, esses metais vão para o fundo do rio. E no período das chuvas, quando o volume da água aumenta, tudo aquilo que estava no fundo volta a se misturar na água e segue descendo o rio. Especialmente no período das fortes chuvas de janeiro e fevereiro de 2022, nós observamos um aumento das concentrações de alumínio e ferro na água na maioria dos nossos pontos analisados. É importante lembrar que esses metais que estavam em quantidades maiores do que as permitidas são componentes naturais da região, mas, para além disso, também possuem uma relação direta com o material dos rejeitos do rompimento. Dessa forma, essas concentrações de metais na água podem indicar que o rio e a represa de Três Marias ainda sofrem influência do grande volume dos rejeitos depositados no Rio Paraopeba. Com esses resultados em mãos,
podemos afirmar que as alterações na qualidade da água causadas especialmente pela presença dos metais alumínio, ferro e manganês são maiores e mais frequentes no trecho do Rio Paraupeba que vai até a barragem de Retiro Baixo, mas que também ocorrem abaixo dela e na represa de Três Marias. Outro ponto importante é que ainda é difícil dizer o tamanho do impacto antes e depois do rompimento na represa de Três Marias, pois antes do rompimento havia apenas um ponto de monitoramento do IGAN nessa região e por isso nós não conseguimos fazer essa comparação. É importante ressaltar também que o Guaicuí não tem a função de proibir ou permitir o uso da água. A divulgação dos nossos resultados serve para informar sobre as possíveis situações de alerta para que as comunidades que vivem no entorno do Rio Paraupeba e da represa de Três Marias possam entender como o rio foi afetado pelo rompimento e os danos socioambientais sofridos. Isso é uma luta e é uma ferramenta de luta por reparação e por uma fiscalização rigorosa e atenta do ambiente em que nós vivemos. Se quiser saber mais sobre as análises ambientais, entre em contato com a gente. Estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas e garantir informação de qualidade para as pessoas atingidas.